Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Preparem-se para uma jornada incrível através da história e da fé. Hoje vamos mergulhar em um tema que ressoa através dos séculos: os 12 apóstolos. A verdade por trás dos escolhidos. Eles eram homens simples, como eu e você, pescadores, cobradores de impostos, pessoas comuns. Ninguém jamais imaginaria o papel monumental que desempenhariam na história da humanidade. Mas suas vidas mudaram para sempre, quando ouviram um convite que ecoaria pela eternidade. Segue-me. Essas foram as palavras que selaram o destino desses 12. Aqueles que caminharam lado a lado com Jesus, testemunharam milagres inacreditáveis, ouviram ensinamentos profundos e, finalmente, carregaram uma missão que atravessou os séculos. Suas histórias são de inspiração, desafios e uma fé inabalável. Vamos conhecer um pouco mais sobre cada um desses homens extraordinários. Começamos com Pedro. Pedro, impulsivo, apaixonado e às vezes um tanto impetuoso, mas com um coração enorme e uma fé inabalável. Quem não se lembra de sua declaração ousada? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ou de seu momento de fraqueza, quando negou o Mestre. Mas a história de Pedro é um lembrete poderoso de que a fraqueza não define o final da nossa jornada. Ele foi restaurado, perdoado e se tornou a rocha sobre a qual a igreja primitiva seria edificada. Pedro nos ensina sobre arrependimento, recomeços e a força da graça divina. Sua liderança, mesmo com todas as suas imperfeições, moldou o cristianismo. Ao lado de Pedro temos João, conhecido carinhosamente como o discípulo amado. Ele é a personificação da fidelidade. João foi aquele que permaneceu aos pés da cruz, testemunhando o maior sacrifício de todos, e mais tarde, ele nos presentearia com um dos evangelhos mais profundos e poéticos: o evangelho do amor e da esperança. As palavras de João são um bálsamo para a alma, um convite constante para amarmos uns aos outros como Cristo nos amou. Ele é o exemplo máximo de um amor que tudo suporta e tudo crê. E que tal Tiago Maior? Ire o dijou. Ele foi um dos primeiros a seguir o chamado de Jesus. Sua vida foi marcada por uma coragem inabalável e um testemunho firme. Mesmo diante da perseguição mais cruel, Tiago Maior foi o primeiro dos apóstolos a morrer como mártir, mostrando a intensidade de sua convicção. Sua história nos inspira a permanecer firmes em nossa fé, não importa as adversidades. Agora, vamos falar de André, o irmão de Pedro. André é um símbolo do serviço silencioso, mas essencial. Ele não era de grandes discursos, mas sempre levado pelo desejo de apresentar outros a Jesus. Foi André quem apresentou Pedro ao Mestre. E que contribuição inestimável para a história. Ele nos mostra que nem sempre precisamos estar nos holofotes para fazer uma diferença monumental. Seu exemplo nos encoraja a sermos pontes, conectando pessoas à fonte da esperança. Em seguida, temos Filipe, curioso, questionador, sempre buscando entender o propósito de tudo. Foi Filipe quem perguntou a Jesus como ver o Pai, e recebeu uma das respostas mais profundas: quem vê a mim, vê o Pai. Sua busca sincera pela verdade o levou a uma compreensão profunda da divindade de Jesus. Filipe nos lembra que questionar e buscar respostas pode nos levar a uma fé ainda mais sólida e significativa. E não podemos esquecer Bartolomeu, também conhecido como Natanael. Jesus o descreveu como um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, um homem íntegro e sincero. Ele enfrentou tempos difíceis por sua fé, mas sua honestidade e sua devoção o tornaram um exemplo de firmeza espiritual. A história de Bartolomeu nos ensina sobre a pureza de coração e a integridade que Deus valoriza. Agora, vamos ao Mateus, um cobrador de impostos. Naquela época, ser cobrador de impostos era sinônimo de desprezo, uma profissão
odiada pelo povo. Deixou tudo para trás para seguir a Jesus e mais tarde registrou palavras que mudaram o mundo no Evangelho que leva seu nome. A história de Mateus é a prova viva de que ninguém está fora do alcance da graça e que a redenção pode transformar completamente a vida de uma pessoa. Quem poderia esquecer Tomé? O Tomé duvidoso, como muitos o chamam. Conhecido por suas dúvidas, ele exigiu ver para crer, mas suas perguntas o levaram a uma das maiores declarações da fé: meu Senhor e meu Deus. A história de Tomé nos mostra que a dúvida não é o oposto da fé, mas muitas vezes um caminho para uma fé mais profunda e autêntica. Sua jornada nos encoraja a buscar a verdade com honestidade. E temos Tiago Menor, pouco mencionado nas Escrituras, mas fundamental entre os discípulos. Sua simplicidade e seu serviço discreto, mas leal, demonstram que nem sempre os maiores feitos são os mais visíveis. Ele foi uma força silenciosa, um pilar de apoio, nos ensinando que a fidelidade nos bastidores é tão valiosa quanto as grandes pregações. Simão, o Zelote, vindo de um movimento político radical, um fervoroso nacionalista, ele encontrou no Evangelho uma nova causa: a transformação interior. De guerreiro político, ele se tornou um guerreiro da fé, dedicando sua vida à pregação do amor e da paz. A jornada de Simão nos mostra como o chamado de Jesus pode transcender ideologias e paixões terrenas, reorientando nossas vidas para um propósito maior. Tadeu, também conhecido como Judas, filho de Tiago, um homem de coração compassivo. Ele perguntou a Jesus como ele se revelaria ao mundo e recebeu a resposta que mudaria tudo: aquele que me ama será amado por meu Pai. Tadeu nos lembra da profundidade do amor divino e da intimidade que podemos ter com o Criador através de Jesus. E, por fim, chegamos à história de Judas Iscariotes, aquele que falhou no caminho, vendeu seu mestre por 30 moedas de prata e, arrependido, teve um fim trágico. A história de Judas é um lembrete solene. As escolhas que fazemos definem os caminhos que trilhamos. É uma narrativa de advertência sobre as consequências da traição e a importância de nossas decisões. 12 homens, 12 histórias incrivelmente diferentes, cada uma com suas lutas, vitórias e aprendizados, mas todos unidos por um único propósito: levar a mensagem transformadora de Jesus ao mundo. Eles provarão de maneira inegável que Deus não escolhe os perfeitos, Ele aperfeiçoa os escolhidos. E até hoje, o eco daquele chamado inicial continua ressoando através dos tempos. Segue-me. E você, que lição você tira da vida desses apóstolos? Quais de suas histórias ressoam mais com você? Deixe seu comentário aqui embaixo. Queremos muito saber sua opinião. Se você gostou deste vídeo e foi inspirado por essas histórias de fé e transformação, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e, claro, se inscrever no canal para não perder nenhum de nossos próximos conteúdos. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.